Prêmio Nobel de Economia deste ano veio a destacar a importância e a relevância das instituições financeiras e especialmente do sistema bancário para a economia, pois eles facilitam os empréstimos entre poupadores e investidores, tendo assim um papel fundamental na alocação dos recursos da economia. O prêmio deste ano foi concedido a 3 economistas norte-americanos, Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig, que trataram desta importante questão, a intermediação financeira. Eles, com seus artigos, pesquisas, iniciadas principalmente nos anos 80, nos ajudaram a entender a importância dos bancos numa economia de mercado e, de modo particular, qual a relevância das crises financeiras, especialmente a de 1929 e a recente de 2007 e 2008. Seus trabalhos nos ajudaram a melhorar a compreensão sobre o papel e a importância dos bancos, sua regulamentação e como que as crises financeiras podem ser gerenciadas. Além disso, forneceram a base teórica e as evidências empíricas para a moderna teoria bancária. Douglas Diamond doutorou-se pela Universidade de Yale em 1980 e atualmente é professor de finanças na Universidade de Chicago. Philip Dybvig também obteve seu doutorado em 1979 na Universidade de Yale e atualmente é professor na Washington University. Por fim, Ben Bernanke nasceu em 1953, foi presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, entre 2006 e 2014 e atualmente leciona na Brookings Institution em Washington. Para os cidadãos comuns, os bancos permitem que uma família adquira uma casa através de uma hipoteca e outros bens de consumo. Um consumidor compra uma nova colheitadeira e que as firmas construam e adquiram novos e melhores equipamentos para suas empresas. Mas o sistema bancário também está sujeito a crises, como as ocorridas em 1929 e a recente de 2007 e 2008, sendo a sua regulamentação fundamental para o funcionamento de uma economia moderna. O prêmio deste ano destacou esses importantes aspectos. Os intermediários financeiros podem ser definidos como instituições que procuram servir às necessidades tanto dos poupadores quanto dos tomadores de empréstimos. A intermediação financeira, então, ela pode ser considerada como uma atividade produtiva na qual os bancos e outras instituições obtêm fundos com o propósito de canalizar os mesmos para outras unidades econômicas, famílias, empresas, governo e entidades governamentais, através de empréstimos, realizando assim uma realocação intertemporal dos recursos na economia. O que acontece é que as pessoas que poupam não são as mesmas que investem, e para que as poupanças de uns se transformem em investimento de outros, se deve produzir um encontro e um acordo das partes sobre os termos de troca, o qual envolve elevados custos de transação, monitoração e informação. Assim, a função do sistema financeiro é de resolver esse problema de dupla coincidência entre poupadores e investidores, levando em conta as diversas necessidades de ambos, com relação, por exemplo, à liquidez, segurança e rentabilidade. O professor Douglas Diamond fez contribuições significativas para o campo da economia e para a compreensão do importante papel das instituições financeiras, principalmente em seu artigo Intermediação Financeira e Monitoramento Delegado. Ele mostra como certos ativos bancários buscam lidar com os problemas de assimetria de informação e os forçam a se financiar com passivos de dívida, ou seja, depósitos em vez de patrimônio, e levam os bancos então a diversificar os seus empréstimos. Para Diamond, os intermediários financeiros são agentes ou grupos de agentes que são delegados pelos correntistas para monitorar os investimentos em ativos financeiros. Aqui, a ideia básica por trás da delegação monitorada é que os poupadores não teriam tempo, inclinação, expertise para monitorar os tomadores de empréstimos, dado o risco de não pagamento. Assim, eles se engajam no financiamento direto, ou seja, usando o intermediário financeiro, os bancos. Os bancos, então, não são os mais adequados para avaliar a qualidade dos créditos mutuários e, desse modo, garantir que os empréstimos sejam usados para bons investimentos. Os bancos, então, buscam minimizar os custos da intermediação financeira. Esses custos foram definidos por Bernanke como sendo os custos pelos quais são canalizados os fundos dos poupadores e emprestadores
para os bons tomadores de empréstimos, sendo que tais custos se referem à filtragem, o screening, monitoramento e informação, bem como as perdas esperadas que são infligidas aos maus pagadores de empréstimos. Os bancos, deste modo, buscam operar com procedimentos que minimizem esses custos, desenvolvendo expertise com relação à avaliação dos potenciais tomadores de empréstimos e estabelecendo as relações de longo prazo com os correntistas e clientes e oferecendo condições de financiamento que encorajem os tomadores de empréstimos e investidores a se autoselecionarem. Diamond, em outras palavras, desenvolveu uma teoria da intermediação financeira que está baseada no pressuposto de que os agentes econômicos buscam minimizar os custos de produção da informação para resolver problemas de incentivo que ocorrem devido aos problemas de risco moral, que são problemas pós-contratuais devido à existência de assimetria de informação. Por fim, Diamond e Divby desenvolveram conjuntamente o que agora chamamos modelo de Diamond-Divby, ou referente às corridas bancárias, seguro, depósito e liquidez, publicado este trabalho em 1983. Esse modelo mostra como os bancos se especializam em criar passivos líquidos para financiar ativos ilíquidos, como empréstimos empresariais, podem ser instáveis e dar origem às corridas bancárias, e ao mesmo tempo que fornece uma representação teórica do mecanismo através do qual os bancos vão criar liquidez. Por fim, Ben Bernanke, em seu artigo de 1983, ele procura demonstrar, através de análises estatísticas e fontes históricas para a economia americana, que as corridas bancárias levaram a diversas falências e que esse foi o mecanismo que transformou uma recessão relativamente comum na Grande Depressão dos anos 30. Então esse trabalho ele pode ser visto como uma comprovação empírica referente aos modelos teóricos desenvolvidos por Diamond e Divby, referente às corridas bancárias e às funções de filtragem e monitoramento destacadas por Diamond. Ele destacou principalmente o canal do crédito bancário na propagação da crise de 1929, indicando assim como que a contração do crédito afetava o lado real da economia. Isto foi uma inovação e uma contribuição ao melhor entendimento das crises financeiras e da crise de 1929 em particular. Assim, o seu trabalho contribuiu não somente para melhorar o entendimento da crise de 1929, mas também proporcionou evidências para a importância fundamental que tem o sistema bancário numa economia moderna. Assim, quando os bancos entram em colapso, informações sobre os mutuários são perdidas e não podem ser recuperadas rapidamente. Isso afeta principalmente os tomadores de crédito banco-dependentes, especialmente agricultores, pequenas firmas e famílias, as quais reduzem as atividades econômicas em termos de investimento e consumo. E assim, contribuem para que a depressão de 1929 fosse tão profunda e prolongada, durando quase uma década nos Estados Unidos. Deste modo, nós podemos dizer que o Prêmio Nobel de Economia foi realmente merecido tanto pela relevância do tema para a economia contemporânea, como pelas pesquisas seminais realizadas para o melhor entendimento do funcionamento dos bancos. A premiação dos 3 economistas norte-americanos é coerente também, pois os seus trabalhos são complementares tanto do ponto de vista teórico como empírico, pois fornecem importantes e seminais insights sobre a importância dos bancos numa economia e as suas vulnerabilidades e problemas, além de fornecerem orientações para os bancos centrais formularem suas políticas econômicas. Assim, vemos que as contribuições dos 3 autores buscam destacar a importância e a relevância da intermediação financeira para o mundo que vivemos e fazer com que sejam desenvolvidas instituições e abordagem que as tornem mais eficientes e menos sujeitas à crise. Assim, vale a leitura dos seus artigos e pesquisas para os interessados no tema e principalmente aos economistas que pesquisam, trabalham e atuam no mercado financeiro, tanto diretamente como em sua regulamentação. Assim, parabéns à Academia Sueca pela escolha e premiação desses economistas para o Prêmio Nobel deste ano. Ele foi merecido e relevante.